Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Hoje eu quero trazer mais uma palavra para a nossa meditação. E antes de eu citar o tema, eu quero falar um pouco do contexto dessa história. Porque ainda que não seja o seu problema específico ou de alguém que você conhece, o que aconteceu aqui envolvia toda uma família. Trazia sofrimento para a vida de uma criança e trazia sofrimento para a vida de um pai especificamente, porque foi ele que foi atrás de Jesus para solucionar o seu problema. Em Marcos 9, conta a história de um homem que decidiu ir até Jesus porque ele levou o seu filho, que era acometido de um espírito que, além de causar surdez, e aquela criança não falava também. A Bíblia fala que quando esse espírito tomava a criança, a fúria era tão grande que jogava essa criança no chão, ele começava a espumar, jogava no fogo, jogava na água, e essa criança desfiava ao tal ponto de quase esmurecer. E esse pai já estava vivendo essa situação há bastante tempo, porque Jesus, quando pergunta para ele há quanto tempo tem que isso está acontecendo, embora sabemos que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, mas o Senhor queria que ficasse evidente para nós que tudo tem uma origem, tudo tem um início, e nós precisamos saber a origem, precisamos saber quando foi que iniciou, qual é a raiz, para poder tratar. Assim como as coisas naturais, quando você vai a um profissional de saúde, ele pergunta quanto tempo tem que você está nessa situação. Quando é um bom profissional, é claro, ele começa a investigar, porque ele quer saber o que foi que aconteceu, o que foi que levou a essa situação. Então Jesus queria que ficasse aqui registrado na palavra que nós precisamos compreender que tudo tem um início. E precisamos saber o que está acontecendo para tratar de forma certa. A Bíblia fala que esse homem já tinha ido, levado ao seu filho, aos discípulos, para que os discípulos expulsassem, porque ele mesmo declara que era um espírito maligno que tomava a criança. E a fúria era tão grande que queria destruir a vida daquele menino. E já estava, na verdade, trazendo desespero para o pai, e com certeza para toda a família. Então, muitas vezes, pode não ser o seu problema específico, pode não ser daquela pessoa que você conheça, mas eu tenho certeza que todos que têm uma pessoa na família, que conhece alguém, que ama alguém, quando essa pessoa está sofrendo, toda a família sofre com ela. Então, aqui o Senhor estava querendo que esse homem declarasse aquilo que estava acontecendo quando se iniciou, e ele fala para o homem: você pode crer? Ele pergunta, na verdade, para o homem, e o homem diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Veja que ele vai até Jesus por causa do filho, e quando ele se depara, quando ele começa, na verdade, a abrir o coração, o Senhor percebe que existia ali um espírito de incredulidade. Não um espírito maligno, É um espírito do homem, que faz parte da vida do homem, às vezes por processos que essa pessoa passa durante a sua vida, por tentativas, várias tentativas fracassadas, onde não são, na verdade, bem-sucedidas, e essa pessoa passa a desacreditar que aquilo pode dar certo. Às vezes esse espírito entra porque essa pessoa está acostumada a resolver tudo de forma natural. Ela já está acostumada a resolver tudo na força do seu braço, e ela não crê nas coisas espirituais. E até porque muitos não conseguem crer nas coisas espirituais porque ainda é natural, não passaram a conhecer ao Senhor, não passaram a ter experiência com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então não acreditam. Então existem várias situações que levam o homem a deixar com que esse espírito entre. E esse espírito aqui de incredulidade estava impedindo a criança de ser curada. A Bíblia fala que tinha duas situações aqui acontecendo, porque logo abaixo os discípulos vão até Jesus
E Jesus ali entre eles diz que eles não conseguiram expulsar, porque eles perguntam para Jesus por que não conseguiram. E Jesus fala, porque essa casta de demônio, esse tipo de espírito maligno que é resistente, só sai com jejum e oração. Então existem coisas que nós precisamos ter a consciência. Por onde foi que aconteceu? Por onde foi que começou? Qual a raiz? Precisamos saber. Eu falo precisamos no sentido porque todos nós precisamos saber as origens das coisas. E ao saber a origem, procurar também saber como tratar. Porque aqui o Senhor fala particularmente para os discípulos que perguntaram. Jejum e oração. Então existem pessoas que estão tratando o que é de ordem espiritual de forma natural. Então elas não conseguem ter êxito naquilo porque cada coisa tem que ser tratada da forma correta. E a palavra do Senhor diz que Jesus pergunta para o homem, você pode crer? E ele fala, me ajuda na minha incredulidade. Ele foi sincero. Ali ele abriu o coração para o Senhor e disse, Senhor, eu não creio, mas eu peço que o Senhor me ajude. Então veja que ele foi até Jesus por causa do problema do filho. Ele queria que o Senhor resolvesse a situação do filho porque estava trazendo sofrimento para ele, para a família, para aquela criança. Talvez aquele homem já ficasse pensando, imaginando, o que será do meu filho se eu vier a faltar? O que será do meu filho se não tiver mais nenhum familiar para cuidar? Ele vai sofrer, o espírito vai conseguir destruí-lo, porque quando se passa por muito tempo, por um processo, as pessoas elas começam a passar a sofrer antecipadamente. E esse homem aqui provavelmente vivia com a sua vida focada na criança, porque a Bíblia fala que o espírito tomava a criança e derrubava no fogo e na água. Aquela criança estava com o seu corpo cheio de marcas. Estava, na verdade, todo cheio de sequelas já. E aquele pai não estava mais conseguindo ter uma vida normal. E eu tenho certeza que existem muitos pais, existem muitos familiares que estão, na verdade, vivendo com seu coração apreensivo, vivendo sofrendo, porque percebe que existe alguém que muitas vezes a família já tentou até ajudar, já tentou fazer tudo que era possível, mas nada resolveu, nada solucionou. E essa palavra é justamente para que você compreenda que existem coisas que cabe ao homem fazer, mas que existem outras que só o Senhor. Mas a boa notícia é que se você crê, tudo é possível que crê, é o que diz esta palavra. Então, ainda que você não tenha dentro de você essa fé para acreditar, peça para que o Senhor te ajude na incredulidade. Porque o Senhor diz para ele, se você a partir de hoje crer, Eu aqui, em minhas palavras, falando, se você a partir de agora passar a crer, tudo é possível. O Senhor não passou na cara dele que ele era incrédulo. O Senhor não passou na cara dele que ele não acreditava nas coisas espirituais. O Senhor estava dizendo para ele, você está tendo a oportunidade de passar a crer. Você está tendo agora a oportunidade de passar a confiar, de passar a depender de mim. De entender que aquilo que não aconteceu até agora não quer dizer que não vai acontecer. Então o Senhor estava literalmente falando para ele com essas palavras. É claro que o Senhor ele tem todo o cuidado, ele tem todo o amor de falar, porque ele não estava aqui querendo expor a incredulidade do homem, ele estava aqui na verdade querendo que o homem passasse a crer. E esta palavra é justamente para que você passe a crer nas coisas espirituais, para que você passe a crer que nem tudo depende de você, que nem tudo depende da medicina, que nem tudo se resolve naturalmente. Tem coisas que são, na verdade, especialidade do Pai. Não adianta você pegar uma pessoa para levar para um médico especialista em uma área que não é a área que ele esteja precisando. Então, o Senhor ele é especialista
em resolver situações impossíveis. E ele veio através desta palavra que eu disse que iria citar, né? O tema é espírito de incredulidade, mas eu queria que você entendesse o contexto, que você passasse a compreender o que o Senhor está te falando através desta palavra, e que ainda que esse espírito tenha cometido a sua vida, pelos processos difíceis que você já enfrentou, eu quero te dizer que ele está te dando essa oportunidade agora de você passar a crer, de você passar a confiar, descansar e entender que ele é o Deus das causas impossíveis. Então eu deixo essa palavra hoje para o teu coração, que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima.